Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui de novo. Terminei alguns dias, essa HQ é a leitura dela, né? Que é V de Vingança, do roteirista Alan Moore e desenhista David Lloyd. Aí tava um pouco sem tempo aí pra gravar, falando um pouco aqui do que achei, né? Minhas impressões na leitura dessa história. Ela é em capa cartão, mas é um cartão bem grosso. Tá aqui a contracapa dela. A voz tá dando uma falhada aqui que eu tava comendo ali. Mas vamos que vamos, né? Bom, mostrar um pouco do interior, do traço dela. Traço com. Traço não, uma edição com não muitas cores. Ela um tom mais de cinza, preto e branco. Aí tem uns detalhes, né? Umas cores amarelo, tom de azul. Pigarro aqui tá pegando. Tá aqui, ó. Sem muitas cores. Essa é uma edição lançada pela Panini, selo Vertigo, né? Bom, e do que se trata? Vamos logo ao que interessa, né? Se trata aqui do V de Vingança. Eu nunca tinha lido nada desse personagem, do autor já, o Alan Moore, mas do V de Vingança não. E ela basicamente é uma história mais política, podemos assim dizer, né? Se passa em uma Inglaterra fictícia, onde em um pós-guerra a sociedade tava, é controlada por um governo tirano, né? Na figura de uma pessoa, mas é um governo autoritário. Lá eles chamam de fascistas, né? Pra vocês verem, não tá na moda, não é só, isso não vem de hoje. Assim, taxar todo mundo de fascista, essas coisas. E de fato era um governo autoritário que controlava a vida das pessoas, o que vigiava constantemente através de câmeras. Qualquer semelhança com nossa sociedade atual, né? Tipo aquele sistema de vigilância facial, né? Que cada vez mais é bem comum na China, mas cada vez mais outras sociedades estão adotando aquilo como forma de controlar sua população em vários aspectos. Então, esse chamado destino, né? O cara lá que controla tudo através de um computador central que tem acesso a tudo e governa com mão de ferro, né? A sociedade lá inglesa, mais precisamente Londres, que se passa a história, que é, eu lembrei muito quando vi essa pegada. Quem lê 1984 vai ver algumas semelhanças das histórias, né? Lembra muito o Grande Irmão do 1984, esse líder supremo que controla tudo. E, e nisso há os ministérios, né, chamados de dedo, boca, nariz, que é basicamente os que investigam, analisam, o Ministério da Propaganda, essas coisas que a gente conhece muito bem, né? Já tem muita coisa parecida hoje em dia acontecendo. Então, eis que surge a figura do V, que ele comete um atentado ao parlamento, lá destrói, na verdade, uma bomba. E ele meio que luta por liberdade, basicamente. Ele se diz anarquista, né? Eu não conheço muito bem a vertente assim anarquista do que se trata, não li nada a respeito. Mas aqui na história ele se nomeia mais anarquista, que luta contra a opressão desse governo, né, por liberdade para o povo. A princípio o caos, né, que para derrubar esse governo tirano e retornar a liberdade ao povo. E com isso ele meio que coopta para auxiliar uma moça que ia sendo pega, né? Talvez até fosse sentenciada à morte porque estava praticando a prostituição para sobreviver, né? Não tinha condições, era uma sociedade onde cada vez mais o povo não tinha dinheiro para nada, o dinheiro ia perdendo valor, só o que contava mais era aquela elite que fica no poder, né? Ali pode tudo e o povo cada vez mais sofrendo.
É, mera coincidência, né? Nossa atual situação. E então, eis que desenrola a história nisso. A polícia lá tentando investigar quem é o V. Ele deixa umas rosas, mostra o passado dele, que tem a ver. Ele era um prisioneiro dos campos de concentrações. Concentração, não, aqui que chama campo de reeducação, se não me engano. Que o V é uma dessas vítimas, né, que foi levado a um desses campos e tá meio que se vingando do pessoal que participou de lá. E tem um desenrolar, perseguição, né, aquele negócio de detetive e tal. O final é meio me surpreendeu, porque eu não esperava, né, esse final. Não vou falar muito aqui para quem não leu, não, não contar spoiler, né? Existem algumas reviravoltas que achei bacana. A gente fica meio que pega de surpresa, né? Acha que apesar de ser um tema assim mais político, o cara vai lá, explodir tudo, derrubar o governo e todos vão viver felizes para sempre. E não é bem assim. Eu gostei disso, que a realidade tende a ser cruel e decepcionante, viu? Então, o final, não vou falar muito, né? Então, gostei dessa edição também por isso, ó. Tem algumas quase que mostram algumas coisas que não devia ali. No final tem alguns roteiro não, tem alguns esboços, tem uma entrevista com um roteirista, né? Nessa entrevista eu acho bacana, que eu gosto de ver esses extras. Aliás, gosto dessas edições que tem esses extras, porque tem entrevista em que ele conta de onde surgiu a ideia, aqui um pouco da biografia deles. E nessa entrevista, alguns, alguns desenhos nas capas. Tem duas historiazinhas curtas que saíram na época. Eles lançaram aqui nessa edição. Tá aqui uma entrevista que conta como o Alan Moore, como foi o processo criativo. Eu gosto, particularmente gosto bastante de ler sobre assim o processo criativo dos autores, né? Principalmente de HQ, de onde vêm as ideias, como que eles tentam encaixar com as ideias que aparentemente eram boas, mas eles acabam descartando, a troca de correspondência, né, entre o roteirista e o desenhista, a troca de ideias entre ambos. Eu acho bacana de ler, né, sobre esses bastidores assim. Então é isso, pessoal. Não tenho muito o que falar para não dar spoilers, né? Porque são HQ assim bem falada. Assim, particularmente não me chamou tanta atenção, porque eu sempre vi como os canais assim especializados, né, em quadrinhos e tal, páginas, a galera sempre coloca essa HQ, o V de Vingança, lá no topo, entre as melhores. Eu li assim, uma HQ bacana. História, o roteiro bem elaborado, uma trama política, investigativa, um personagem interessante que é o V, mas não foi algo que minha nossa, essa HQ aqui é top, top, top. Não, mas achei interessante só. Então é isso, se você tiver a oportunidade, pegue, leia e tenha as suas próprias impressões, né? Porque cada um, a leitura vai de cada um, né? Às vezes a gente acha uma história ruim, outros boa, outros medianos, e assim vai indo. Então, é isso, pessoal. Vídeo rapidinho só para minhas poucas impressões aqui do V de Vingança do Alan Moore. Então, até a próxima. Valeu!